Olá pessoal, então quero fazer mais uma conversa também de dúvidas que a turma acabou trazendo, que é bem interessante, no qual a pergunta é dividida, mas eu vou responder essa porque ela recebe um mérito um pouquinho maior para a gente entender, que é qual é a diferença estrutural entre o amido e o glicogênio, né? Para responder essa pergunta, eu vou utilizar a minha representação aqui no nosso quadro branco, que vai facilitar a gente entender a estrutura de cada um dessas moléculas. Então, o amido é uma representação, eu diria, relativamente parecida com o glicogênio. Em que sentido? Os dois têm a função de atuar como polímeros. Então, eles são, no caso, polímeros de carboidratos, especialmente da glicose. A grande diferença que nós temos aqui entre essas duas moléculas é que o amido ele tem a sua ocorrência em vegetais, né, em seres vivos, né, do reino vegetal, e os mamíferos apresentam essa polimerização na forma de glicogênio. No entanto, essa é uma pergunta boa, que representa o que da seguinte forma? Para a gente entender que o nosso glicogênio amido ele não é tão diferente assim do outro. Em que sentido? Cada uma dessas moléculas que nós estamos vendo aqui, isso aqui é uma glicose, ou tentando representar uma glicose. Tá? Então nós temos o número de cada volta que a gente tem aqui, representa um carbono. Então aqui eu vou colocar o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6, que estaria aqui distribuído. Né? Então o que acontece? Quando a gente tem o nosso carbono representado, nós chamamos a ligação que une cada um dessas moléculas em ligação glicosídica. Nada mais é uma ligação covalente, né, com uma molécula de oxigênio que conecta uma glicose com a outra. O pulo do gato, o entendimento que nós temos, né, essa ligação, ela pode ser de carbonos, que nós chamamos da ordem alfa 1, 4, porque o carbono que nós temos, na verdade, aqui, a representação da molécula anterior é o carbono 4, que está ligado com o carbono 1, né? O carbono 1 da outra molécula de glicose. Essa ligação glicosídica é a ligação que permite uma estruturação da molécula linear. Só que cada uma dessas moléculas, tanto do amido quanto do glicogênio, apresentam ramificações, ou no caso, uma curva ou uma verticalização, conforme está representado aqui. Então, essas ligações que eu representei aqui em quadrado representam as ligações que caracterizam, por exemplo, a amilose. Né? A amilose é aquela estrutura que nós temos também do amido na quebra dele, que é uma molécula linear que a gente tem dessa estrutura tridimensional. Então, o glicogênio e o amido é formado com esse tipo de ligação, né? Alfa 1, 4, que conecta uma molécula da glicose com a outra. Agora a diferença que eu quero mostrar para vocês está nesta outra estrutura aqui, deixa eu mostrar um pouquinho com mais precisão, que é esta ligação aqui. Esta ligação que nós temos aqui em cima, pessoal, ela representa uma ligação glicosídica que se chama alfa 1,6. Então, o carbono que nós temos aqui, né, ela vai ser uma ligação alfa 1,6. Essa é a ligação que o glicogênio e o amido possuem em comum, só que o nível de ocorrência e a forma que elas acontecem faz a estrutura ficar não como uma forma linear, mas que ela acaba verticalizando, quebrando para um lado, quebrando para o outro, quebrando para o outro, quebrando para o outro, quebrando para o outro, e eu crio uma rede, literalmente uma rede que eu vou ramificando. Então, uma molécula de glicogênio ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque a ocorrência dessas ligações que conectam uma molécula de glicose alfa 1,4 até ter uma alfa 1,6, ela é uma conexão que no glicogênio nós temos de 8 até 12 resíduos de glicose. Eu tenho essa ligação que ramifica para cima. Né? Agora, para o amido, nós temos uma conexão que acaba durando de 20 até 25 resíduos, ou seja, fica muito mais espaçado essa quebra, né? Isso é importante que caracteriza a nossa formação, mas a diferença estrutural seria basicamente na ocorrência e como tridimensionalmente essa molécula fica, mas ambos são polímeros do monossacarídeo da glicose.